Medo de perder pode fazer você deixar de ganhar. Ficou confuso, né? Calma, eu vou te explicar. A gente foi comprar umas marmitas, né? E deu R$36. Porém, quando eu saquei o cartão para poder pagar, mesmo sendo débito, a moça me cobrou o valor de R$39, né? A gente foi fazer uma pesquisa rápida, o Celso Russomano, ele diz que isso é totalmente uma prática abusiva e que existem legislações que amparam o consumidor para isso. Já em outros casos, diz que o governo já liberou. Aqui em Brasília, há uma prática muito comum entre os postos de gasolina. É um valor para crédito e outro valor se você for pagar em dinheiro. Mas vamos deixar o Código do Consumidor de lado e vamos entender como funciona a nossa mente, né? O sentimento de perda, abusivo ou não, foi tremendo. Por quê? Porque ela poderia usar de uma maneira diferente para poder anunciar isso. Ela poderia falar que era R$39, mas se eu pagasse em dinheiro, iria ser R$36. Ao invés de perder, eu poderia ganhar. E tudo bem, porque eu não tinha o dinheiro, eu só tinha o cartão, então eu iria pagar R$39. Mas quando ela me disse que o valor era R$36 em dinheiro e eu teria que acrescentar mais R$3 só pelo fato de eu estar com o cartão, o sentimento de frustração foi enorme. E isso é totalmente explicado num experimento que aconteceu nos Estados Unidos. A situação era o seguinte, era uma fila, né, na verdade duas filas, onde uma pessoa, né, isso acontecia muito na feira da Ceilândia. O que acontece? Era várias sacas de farinha, a qual a gente pegava uma porção menor, então vinha um cara com a lata totalmente boladona e colocava a farinha até completar 1 quilo. Né? Do mesmo jeito acontecia nos Estados Unidos, nesse experimento. Claro que eu acredito que não era farinha, mas era um produto que era possível medir através que você colocasse para poder chegar a uma pesagem normal. Só que o que acontecia? Uma das pessoas eram instruídas a colocar a mais e tirar o excesso. Já a outra, ela colocava a menos e iria colocando até dar a pesagem. Lembrando, a pesagem era a mesma, só que a fila era bem menor para a pessoa que retirava o excesso e era bem maior para a pessoa que completava, ou seja, elas preferiam ficar mais tempo na fila e ficar com a pessoa que completava do que ficar menos tempo na fila de uma pessoa que tirava, por causa desse sentimento de perda. E por muitas vezes a gente age assim, se a gente não ficar presente, a gente vai levando para nossa vida um sentimento de escassez que só vai nos prejudicar. Olha o que acontece, né? Acontece comigo. Eu tomo café e eu sempre deixo um pouco do café para poder tomar, sei lá, depois, ou esfriar um pouco e tudo mais. E acontece que eu nunca mais tomo esse café. Ele acaba indo pro lixo. Então o sentimento de escassez, que é algo para eu me preservar, acaba me prejudicando, porque eu nem tomo e acaba indo pro lixo. E isso acontecia muito, e ao fazer isso, eu fazia com um peso na consciência tremenda. Por muitas vezes, eu até tomava café frio para evitar o desperdício, o que era mais prejudicial ainda, né? O que eu tenho que trabalhar e o que eu venho trabalhando é justamente tomar tudo que eu tenho que tomar na hora e colocar a dosagem certa, né? A cápsula já vem na dosagem certa, então eu tomo aquela dosagem e pronto. E isso vai criando em mim um sentimento de abundância. Se eu não cuidar disso, pode ser tão grave que eu mesmo já atendi uma coach que ela estava bem acima do peso, porque ela na verdade virou um lixo ambulante. Pesado isso, né? Mas calma, eu vou explicar o que acontecia. Vamos supor que ela estava na mesa e que todos comiam, mas ela comia a parte dela e as outras pessoas acabam deixando alguma coisa no prato ou alguma coisa no prato para servir, né? Todos pegavam e ficava lá algo que ia ser jogado fora. Então o que ela fazia? Para não ter o desperdício, ela acabava comendo o excesso, comendo a sobra de comida. E isso fazia com que ela empanturrava. Por quê? Porque provavelmente na infância dela, e isso a gente descobriu, na infância dela, o pai dela, na verdade, com todo amor e carinho, queriam pensar nas outras pessoas que não tinham essa oportunidade de ter alimento. E normal, né? Não há nenhum mal nisso. Mas só que fazer com que ela coma obrigatoriamente aquilo não iria nem diminuir a fome, e infelizmente não poderia diminuir a fome das pessoas que estão passando por necessidade, e muito menos fazer com que ela parasse de agir daquela maneira. Então, um sentimento de escassez é instaurado. E alguns sentimentos de escassez, eles são bem obscuros, né? Bem sutis, na verdade. Não obscuros, sutis. Sei lá, é você colocar água dentro do shampoo, é você espremer o sabonete a ponto de colar um sabonete no outro. Isso são sentimentos de escassez, né? Coisas que você acredita que vai acabar. Mesmo tendo outro líquido lá, outro shampoo, você usa até o fim.
até o fim. Pode parecer um pouco econômico, mas na verdade está sendo instaurado um sentimento de escassez e o mundo é abundante, as pessoas que são escassas. Se você não mudar esse mindset, se você não mudar essa linha de pensamento, você vai acabar brigando pela concorrência, né? Achando que o outro está tirando de você. Quando o outro faz um elogio para o seu companheiro ou para o seu irmão, você acredita que você não está sendo elogiado também, né? Você acredita que está tirando de você para dar para o outro, quando na verdade não, ele só quer elogiar a pessoa, não quer dizer que você seja mal, né? A gente entra nesse ambiente dicotômico, ou tem ou não tem, sendo que na verdade é abundante. Às vezes você tem uma característica fantástica, a qual a outra pessoa não tem. Então o sentimento de comparação tem muito a ver com a escassez. E se você não buscar uma ajuda, um profissional que possa te ajudar com isso, você vai ficar com esse sentimento e cada vez mais se oprimindo, cada vez mais se achando inferior, cada vez mais se achando inferior, e o sucesso não vem e você não sabe de onde o que pode estar te travando. Né? No caso dessa coach foi fantástico, porque a gente ressignificou isso e foi fantástico, porque ela pôde entender da onde que veio o mal, ressignificou com o pai dela, não ficou odiando o pai dela por estar acima do peso, não culpou o pai dela e sim chamou a autorresponsabilidade, mas é possível. Entende? Então existem ferramentas para isso e vai ser fantástico se você buscar uma ajuda para isso, né? Um coach tem todas as ferramentas para isso, mas não necessariamente você precisa buscar um coach, sei lá, busque uma ajuda. Então fica aqui esse meu abraço, fica aqui essa reflexão. Valeu, até o próximo vídeo.